Então é assim, vamos dar graças a Deus por estarmos todos juntos, por todos os dias podemos fazer sempre o melhor, sempre ajudar quem precisa de nós, não olhar a quem, porque há muita gente que precisa da nossa ajuda. Muitas vezes temos medo de os ajudar, temos receio da reação do outro, mas eu falo por mim e gosto de deitar na minha cabeça na almofada e estar tranquila com tudo o que eu faço. Gosto sempre de ajudar o próximo. E pronto, estou aqui convosco, gosto muito. E quero agradecer a Deus por todos os momentos, os bons, os menos bons, nós aprendemos sempre com eles. E aprender cada dia sempre mais com pessoas boas, sempre ao nosso lado e que nos ajudem também. Espero aprender muito convosco. Eu agora vou falar um bocadinho sobre uma coisa que eu já tinha dito à Minda. Tudo o que vocês falam aqui, tudo o que já foi dito, eu sou sincera, ainda não li a Bíblia toda, mas tudo o que é falado aqui eu parece que já revivi e estou a adorar. É pena não poder estar todos os dias, eu estou a adorar. Mas parece que já vivi isto, tudo o que falam e às vezes até o que vão dizer a seguir. Parece que eu já vivi. Isso é muito bom. Obrigada. Obrigado, Catarina. Que assim seja. Obrigado. Obrigada. Muito bem. Então, vamos dar seguimento ao nosso estudo. Nós estamos no capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Estamos a trabalhar com a perícope O Cântico de Maria e, portanto, para saber daquilo que a gente está a tratar é preciso uma leitura, no mínimo. Vamos lá. Quem é que quer fazer a leitura? Eu posso ver. Eu? Quem é que disse? Vamos lá, Maria Odete. Assim é que eu gosto. Tudo a disputar para a leitura. em vez de estar tudo calado. Muito bem. Cântico de Maria. Disse então Maria: minha alma enaltece o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque tentou na condição humilde de sua serva. Assim, a partir de agora, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas. O seu nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração aos que o temem. Agiu com a força do seu braço e dispersou os soberbos de coração. Derrubou o trono, derrubou o trono, os poderosos e elevou os de condição humilde. Cumulou os bens, os famintos e despiu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia em favor de Abraão e de sua semente, para sempre, como disse aos nossos pais. Maria permaneceu com ela cerca de 3 meses e retornou para a sua casa. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Muito bem. Obrigado, Odete. Bom, como nós estamos muito esquecidos, né? Precisamos de uma revisão. A revisão da aula passada, né? Do episódio passado, do estudo passado. Aliás, é uma didática pedagógica, né? Mesmo para quando se dá as formações. Portanto, fazer um mini resumo para encadear o raciocínio. Portanto, para que nós entremos aqui, apanhamos o fio à meada, é sempre bom revisitarmos conceitos, ideias, para que a entrada do versículo realmente possa ser assim, não assim a seco, né? Mas já um pouco mais contextualizada. Ora, para isso há aqui uma pessoa, né? mais uma pessoa especial, não é? Quem é que será? Quem é que será? Minda Maria, vamos lá.
Já és meu padrinho também, e sempre puseste Maria. Obrigada, Maria, sempre bom, Maria, nossa querida Maria. Então, boa noite a todos. Vamos então ouvir o resumo do 1:54. Socorreu Israel seu filho. Esta é a primeira parte, porque depois temos a segunda parte que vai ser para lembrar-se da misericórdia. Então, Maria vem falar de seu filho. Deus enviou-nos um Espírito que vem socorrer todos nós. Nós vimos aqui as questões do mundo e do Espírito. Israel foi um povo que viveu em sofrimento. O Espírito nasce simples e ignorante. E até chegar a Espírito puro, temos que nos esforçar, trabalhar para isso. Temos a palavra socorreu, auxiliou, amparou, ajudou. Pedir ajuda não é fácil. E Cristo auxilia-nos a todos. Ele veio para apoiar o povo de Israel. Esta ajuda e auxílio é para todos nós também, porque todos somos filhos de Deus. Ele sempre atende um coração aflito. Se Deus é misericordioso, Ele vem sempre amparar seus filhos, mesmo nós tendo os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas dificuldades. A verdadeira vida é com Deus, Ele é imutável. Somos nós que ainda duvidamos. Esta busca é para abrir nossos olhos. Então, a proposta do Mestre é superarmos a nós mesmos na nossa casa mental. O propósito é a proposta do Evangelho. É a vida em abundância. O Pai sempre nos quer dar esta vida. Só temos que a procurar para o nosso melhoramento, para a verdadeira conversão. O que Deus espera de nós, que fazemos aos outros o que gostaríamos que fizessem a nós. Jesus veio dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus Cristo aparece em muitos versículos, onde diz muitas vezes que Jesus é o Salvador. A vinda do Messias é a resposta de Deus para todos os corações aflitos. É natural que os nossos clamores aos céus se façam com mais intensidade. A doutrina espírita é tão bonita de se estudar. Tudo é claro para as nossas vidas e vem até nós para nos socorrer. Ela é uma bênção em nossas vidas. É pela conduta moral que Cristo nos ensinou a repararmos e reorganizarmos-nos no nosso caminho, neste caminho do bem e do amor. Todos somos almas aflitas. A palavra de Deus para a humanidade é Cristo Jesus. O nosso projeto é uma misericórdia de Deus, porque temos a oportunidade de nos resgatarmos nesta reencarnação. Para alguns, tem que doer ainda mais para regressarem. Falamos do socorro, a intenção de ajudar, ela vem da lei do amor do Pai. Deus nos acolhe, Deus nos aconselha também a despertar. Nós achamos que damos conta de tudo sozinhos, mas nós não temos que fazer tudo sozinhos. Vamos nos isolando, mas o Pai oferta o socorro a todos nós, mesmo àqueles que se isolam. A maioria dos evangelhos é como servos que se entregam à mensagem, porque este é o caminho para a felicidade. E pelas nossas obras nos transformamos para viver este Evangelho. Já está no nosso ventre, dentro de nós. O céu começa em nós e o inferno tem a rebeldia de cada um de nós. Por acaso gostei desta diferenciação. O processo é vivermos sendo ponto de apoio. A presença do Cristo vem-nos dar trabalho para o vindouro, que sejamos pilares para ficar. O que nos vinga aos céus é a nossa ligação com o Pai. Seguir Jesus é ajudarmos as pessoas que também estão à nossa volta. O que estou disposto a doar. Nós queremos tudo muito rápido, não é? Mas temos que refletir e ver o que estamos a construir sobre nós mesmos.
Quantas pessoas Jesus já ensinou? Imensas, não é? Mas algumas aprendem, outras nem por isso. O que temos feito para chegar à Terra Prometida? Que possamos contribuir para que este projeto vá crescendo a pouco e pouco e vamos aprendendo uns com os outros. Falamos do infinito. É tudo aquilo que ainda não conseguimos compreender. E isso é o amor de Deus. Precisamos conhecer, meditar e reviver em abundância que o universo nos oferece. A beleza da oferta de Deus que faz parte da obra do co-criador. Foi lido um versículo de Lucas no livro Caminho e Vida e a lição número 142, Um Só Senhor. Foi muito bonita também. E também foi lida uma lição de Emanuel sobre o socorro, palavras de vida eterna, capítulo 9, se não me engano. Como ajudar aqueles que erram e que permanecem no erro? Nós, às vezes, queremos muito ajudar, mas há muitas pessoas que ainda não aceitam a ajuda. Por isso também está tudo no tempo de Deus, cada um a seu tempo. Na nossa casa mental fica desafiador no nível do socorro. Vamos falar então agora da segunda parte, para lembrar-se da misericórdia. Justiça divina. Somos todos viajantes e temos que viver com toda a serenidade. Fazer o bem sem olhar a quem é na base dessa misericórdia. O Pai vai recorrer de todas as oportunidades para que a gente melhore no caminho do bem. Bem-aventurados os aflitos, porque receberão a misericórdia. Nós ainda temos medos das consequências de algumas situações. Às vezes temos medo de avançar, ainda por medos, mas temos que ultrapassar isso com o tempo. Nós temos bênçãos diárias que acabamos por não merecer e não reconhecemos, de facto. Queremos sempre tudo bom e às vezes nem damos valor a muitas coisas boas que temos e que muitos não conseguem ter. Nós somos alvo de muita misericórdia de Deus e como estamos bem, não conseguimos muitas vezes nos colocar no lugar do outro, que muitas vezes está em aflição. A nossa interpretação tem que mudar. Temos que ser mais sensíveis. Muitas vezes Deus nos envia para sermos a misericórdia divina em alguém. Também foi lida a lição 73 sobre o título Oportunidade, do livro Caminho, Verdade e Vida. O que o Pai quer de nós é que possamos deixar de fazermos os julgamentos, precisamos de deixar de olhar com os olhos materiais e começar a olharmos mais sobre o espiritual, sobre a nossa vida espiritual. Que sejamos fiéis à justiça, ao amor e à caridade. O caminho é este, de estar aqui, de toda a alma, de todo o coração e sermos misericordiosos uns com os outros. Por isso eu agradeço a todos a oportunidade de estarmos aqui, aqui neste grupo e esforçando-nos por estudar e trazer um pouco de si e juntos vamos crescendo, unidos neste amor que nos envolve a todos, que é maravilhoso. Sem palavras. Obrigada a todos. Um beijinho no vosso coração. Muito bem, obrigada, Minda. Obrigada. Bem-vinda a Maria Branco, também a Clara, o Virgílio. Ora bem, então nós estamos aqui no Cântico da Maria, não é? Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que neste momento tem no seu ventre Jesus. Né? Ela tem no seu ventre Jesus. Portanto, não é algo que a gente possa não recordar. Então, nós estamos a falar aqui no cântico, e este cântico, na verdade, ele é um louvor, não é? É um louvor a Deus. É um cântico a Deus. E ela está a enaltecer a Deus, mas também está a falar das maravilhas que Deus tem feito com ela e, na verdade, das maravilhas que Deus faz. Portanto, nós, nesta perícope, estamos, no fundo, dentro do campo íntimo de Maria.
não é? É como se visse uma imagem de Maria, não é? Assim a orar e a exalar dela estes sentimentos, não é? Como se fosse uma prece de gratidão, não é? Porquê? E esta prece de gratidão, porque realmente ela traz em si o Cristo no ventre, ou seja, o Cristo interior. Por isso, só por isso também já denuncia a sua condição espiritual, não é? Porque muitas vezes nós oramos a Deus como? Em grandes sofrimentos, não é? Em grandes prantos, com poucas esperanças, com o coração abatido, com a esperança desanimados, não é? Portanto, e aqui Maria realmente, portanto, faz exatamente o inverso. No versículo anterior que nós vamos estudar, eles dizem aqui, Lucas, que socorreu Israel, seu filho, para lembrar-se da misericórdia. Realmente, eu lembro-me tanto da crucificação do Cristo, não é? É inevitável, e é curioso que ela faça aqui referência aqui a Israel. Portanto, estamos aqui no plano da multidão, não é? Da comunidade, da humanidade, ou seja, num plano mais aberto, não é? Num plano, ou seja, na verdade estamos aqui num plano do grande projeto divino para a humanidade. E nós já vamos relacionar isso também com aqui a referência à história de Abraão, à proposta de Abraão e àquilo que Abraão representa para dentro deste contexto do cântico. Então, Jesus, não é? Depois de ter sido crucificado, nós fomos confrontados ali com a ignorância humana, não é? Com a violência, aquela pergunta que é feita na música, o que fizemos, não é? O que nós fizemos, portanto, aquilo que nós fizemos, negámos o Cristo, não é? Crucificámo-lo, atámos-lhe os pés, ferimos-lhe as costelas, demos-lhe vinagre, mas para que a misericórdia, né, ecoasse nas nossas consciências, para que o plano misericordioso de Deus para conosco realmente pudesse ser uma realidade. Então, nós vamos aqui dividir aqui o nosso versículo, que diz o seguinte: em favor de Abraão e sua semente, desculpem, em favor de Abraão e de sua semente para sempre, como disse aos nossos pais. Então, primeiro vamos falar aqui em favor de Abraão, depois e de sua semente, depois para sempre e depois, como disse, aos nossos pais. Parece bem assim? Muito bem. Então, alguém quer falar aqui um pouco sobre Abraão e o que é que poderá significar isto do em favor de Abraão? Quem é Abraão? É uma boa questão. E a gente vai ter que responder, né? Abraão é o patriarca, né? Tem aqui uma figura simbólica, a figura de um pai, né? É curioso que o cântico está sempre a falar de Deus. E Jesus vai ser reconhecido como segundo Abraão, e depois já vamos falar sobre isso, apresenta-nos Deus como quê? Como pai. Então há aqui uma relação da misericórdia de Deus, de Abraão como iniciador de um grande projeto divino para a humanidade, que lançou as primeiras sementes, não é? E que hoje nós somos fruto, ou seja, é como se, por isso é que os evangelhos, eles referem muito aqui à árvore genealógica, não é? Porquê? Porque há essa descendência de gerações para que todos nós um dia pudéssemos chegar à terra de Canaã, ou seja, à terra prometida. Então nós temos aqui um grande simbolismo, né,
desde a criação do espírito, não é? Simples e ignorante, até ao seu estado de espírito puro. É uma grande simbologia desta peregrinação espiritual que todos nós vamos fazer até chegar à terra prometida, porque Deus faz uma promessa a Abraão para juntar a sua família, né? E que a família seria tão maior quanto as estrelas que havia no céu, né? É um pouco por aí esta beleza. Então, realmente, os espíritos, né? E olhando para as estrelas, porque os espíritos também estão muito ligados às estrelas pela sua capacidade luminífera, né? Quando aparece, por exemplo, os magos a seguir a estrela, né? Há referências de Kardec na Gênesis a falar sobre que poderia ser um espírito que, através da sua capacidade luminífera, acabou por guiar os magos até Belém. Portanto, isto é de uma riqueza espiritual espetacular. E então isto faz então aqui uma referência em favor de Abraão, ou seja, em favor do projeto de Abraão, em favor da proposta de Abraão, na proposta de Deus relativamente a Abraão, que na verdade é a proposta de Deus para a humanidade. Então é sobre isto que nós vamos realmente aqui a falar um pouco sobre também o que é ser pai, não é? Sobre a perspectiva de ser pai, sobre as sementes que cada um pode lançar, sobre porque assim, hoje eu estive a ouvir uma palestra que fala sobre um conceito interessante, que é a questão da maturidade espiritual. Nós só ouvimos a Deus quando temos maturidade espiritual. Então, sendo nós todos filhos de Deus, faz com que, a partir do momento em que atinjamos determinada maturidade, Deus utiliza filhos mais conscientes, mais maduros, para serem instrumentos catalisadores do desenvolvimento espiritual. Que, na verdade, é como se fossem benfeitores que ajudam a liderança de outros espíritos, para quê? Para chegar a esta terra prometida. Ou seja, todos nós, um dia, teremos estruturas morais mais desenvolvidas que começamos a ouvir a voz do Senhor. Começamos a ouvir Deus a levar-nos, a prometer-nos, para levarmos também outros para a terra prometida. Então é como se nós fôssemos todos pais das nossas obras, né? Portanto, nós somos pais das nossas obras. E, portanto, nesta grande caminhada evolutiva. Mas vamos ouvir aqui o que a Márcia tem a dizer. Oi, Felipe. Olá. Olha só, quando você falou da genealogia, foi exatamente onde eu cheguei com essa questão de Abraão. E aí eu encontrei um estudo em que traz vários estudiosos agrupando opiniões sobre esses personagens bíblicos e a questão da genealogia, como Mateus a apresenta e como Lucas a apresenta. E quando chegou em Abraão, eu encontrei um trecho, tem vários trechos, e eu encontrei um do Haroldo, que eles pegam vários estudiosos comentando a questão da genealogia de Jesus. E foi bem de acordo com isso que você estava falando. Se eu puder ler pequenininho, À vontade. eu não vou nem resumir, eu vou ler, porque é tão pequenininho e ninguém vai explicar melhor do que o Haroldo isso. Ele diz assim: a narrativa bíblica que está de Gênesis 11, 27 a 12, 8, para quem quiser depois buscar lá no livro essa informação, já está posicionada aqui. Apresenta Abraão como o primeiro dos patriarcas, o ancestral do povo de Israel. Personagem emblemática que exprime a mais profunda experiência profética daquele povo.
visto que, renunciando integralmente sua segurança pessoal, atendeu ao chamado de Deus, confiando na promessa divina de uma posteridade abundante. O que ele está falando aqui? Porque ele largou tudo que ele tinha, né, pela mensagem divina que ele recebeu, né, e dali ele saiu com tudo, foi para um outro lugar. Então ele abandonou tudo, toda uma vida que ele havia construído num lugar, família e tudo, e foi se aventurar num novo lugar. Então, por isso que ele diz que renunciando à sua segurança pessoal, em nome de uma fé inabalável. Foi. A história evoca o tema da graça e solicitude de Deus, que chamou um pagão, que era Abraão na época, um pagão, na cidade de Ur dos Caldeus, a fim de, por seu intermédio, abençoar todas as nações da terra. É bem essa figura que o Felipe trouxe. Embora tudo se refira ao povo de Israel, e ali a gente expande esse conceito para a humanidade. A genealogia, aí chegamos na questão da genealogia, que era o que o Felipe estava tocando. A genealogia conecta Jesus a essa imponente figura do passado de Israel, buscando salientar o fato de que, como descendente de Abraão, Jesus promulga, em definitivo, a bênção de Deus sobre todas as nações da terra. Dito de outra forma, o texto sugere que em Jesus se concretiza a promessa feita por Abraão. E era esse sentimento que Maria tentava traduzir, nos dá nesse cântico. Porque ela, naquela, como o Felipe bem falou, até anotei aqui, né? Mostrando o seu campo íntimo, que esse momento em que ela estava em perfeita comunhão com Deus, compreendendo a divindade, compreendendo o seu tamanho em relação à sua jornada em seguir, em se direcionar à divindade, ela percebe a grandeza da revelação que estava ali com ela. Porque todas, o Felipe, há uns 2 ou 3 estudos antes de hoje, anteriormente, ele contou um pouco da situação aflitiva do povo, né, dominado por um domínio do Império Romano. Então, e toda essa sensação, toda essa revolta com essa submissão que o povo judeu sentia naquele momento. Mas aí, quando a gente fala isso, a gente também tem que pensar que para as pessoas, na condição de Maria, que não pertenciam ao sinédrio, não pertenciam às classes mais abastadas, havia também outro tipo de dominação dentro do próprio povo judeu, que era, se você não tem a riqueza, se você tem alguma dificuldade, é porque você não é merecedor das bênçãos divinas, né? Havia esse entendimento na época. Então, essas camadas, e dentro do contexto social onde Maria estava inserida, por isso que ela exalta aquelas contradições, aquelas mudanças, né? O que está em cima vai para baixo, e inversão de papéis, porque ela consegue pressentir tudo isso na promessa desse Cristo que vai encarnar entre nós. É essa promessa de Abraão, de Deus a Abraão, independente, a gente vai ver isso, independentemente das nossas falhas humanas, porque ali Jesus veio para todos,
né? A promessa de Deus a Abraão foi para toda a humanidade, independente dos nossos erros, das nossas inconsistências, das nossas fraquezas, das nossas mazelas, como nós pudermos chamar. Deus foi, e esse compromisso é que ela pressente, é que ela vê com nitidez, né? Ela vê profeticamente tudo isso acontecendo. É muito bonito isso, é muito bonito a gente ver isso. Eu vou passar a palavra, que eu já me estendi demais aqui, Felipe. É ótimo. É claro que a proximidade do Cristo nela também influencia bastante, portanto, esta capacidade de transcendência, não é? Nestas palavras, a percepção do próprio mundo e a percepção da revelação divina a respeito da sua própria vida, mas a respeito também da vida da humanidade, não é? Porque ela percebe claramente que traz no ventre, não é? O Salvador, ou seja, traz no ventre aquele que é o enviado de Deus, aquele que é o seu filho, que vai passar como realmente o libertador das escravidões de todas as ordens, não é? Muito bem, então, olá, olá, por Olá, supuesto, olá. Oi? faz favor. Estou com o mouse hoje, está funcionando. Vamos lá. O que eu achei muito interessante, né, é que realmente dá essa certeza para nós de que a promessa é para todos. Essa promessa, essa aliança que Deus fez com Abraão, Maria está nos passando essa certeza de que é para todos, né? Essa misericórdia universal. E aí a Márcia estava falando aqui dessa genealogia, eu fui aqui voltar na Gênese, né? Aqui nos capítulos iniciais, no 17, mais ou menos, quando Deus anuncia, né, para Abraão que ele vai ter um filho, né, que ele vai gerar um filho já na idade avançada, também, né, com essa maturidade para concretizar ali a promessa. Então ele diz assim para Abraão, né? De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. E Abraão estava preocupado já com Ismael, né? Porque Ismael já nascido, né, da escrava, porque ele queria gerar um descendente. Então Deus, né, diz para ele: quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, falo-ei fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabeleci com Isaque, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E fim desta fala com Abraão, Deus retirou dele, elevando-se. Então, todos estão incluídos, né, na aliança com Deus. Ele traz todos para dentro da sua misericórdia. Não fica ninguém de fora. Por mais que a aliança forte, né, dessa descendência, como a Márcia trouxe para a gente, de toda a genealogia, venha de Abraão passando por Isaque, e Deus deixa muito claro isso para Abraão, né? Ele não deixaria Ismael de fora da sua misericórdia. Então, acho que é interessante a gente ver como Maria traz nesse cântico muito forte, né? Fica muito forte essa questão de que não há preferidos, né? Todos são abarcados pelo amor do Pai e pelo seu propósito de que todos sejam felizes. Mais ou menos por aí. Muito bem, muito obrigado, Patrícia. Vou propor aqui que a gente faça aqui uma visita ao livro também da Gênesis, para nós vermos aqui o texto da promessa de Abraão e sobre aquilo que Deus falou para Abraão, porque vai
vai encaminhar-nos também para aquilo que estamos a dizer. Ora bem, deixa-me cá ver se eu consigo partilhar aqui. Ok. Vocês estão a ver bem? Veem? Sim, Veem só o texto ou veem também outras coisas? só o texto. As letras são muito pequeninas. Se der para aumentar, para Veja quem lá, tiver aí. Obrigada. está bem assim ou não? Sim. Então diz assim, portanto isto é em Gênesis capítulo 12, 12, e diz assim, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e a ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Harã era a cidade onde ele estava. E tomou Abraão a Sarai, que era sua mulher, depois passa a ser Sara, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, à tua semente darei esta terra. E edificou ali o altar do Senhor que lhe aparecera. Não bem que vocês estão a ver a referência deste versículo, exatamente esta perícope. Okay? Temos aqui a semente de Abraão, temos aqui a questão da terra prometida, portanto, isto é, na verdade, uma referência de Maria, não é? Uma referência de Maria, exatamente a esta fala de Deus. Porque reparem numa coisa, Maria está a falar com Deus. Não é? Neste louvor, Maria está a falar com Deus. Então, é aquela história da Madre Teresa. O que é que fala com Deus quando está? Eu não falo nada, ele só escuta. Então, o que é que ele lhe diz? Ele não diz nada, ele só escuta. Portanto, é uma fala espiritual, não é? E, portanto, vamos daqui. E apareceu o Senhor de Abraão e disse, à tua semente darei esta terra. E edificou ali o altar do Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, à banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Edificou ali um altar do Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Depois ele foi para o Egito. Então, aquilo que é aqui dito a Abraão, há um pedido para ele sair da sua terra, não é? E da sua parentela, e ir para a terra que Deus, não é? Que Deus tem para ele. Então, desde logo, há aqui uma questão de fé, não é? Como a Márcia estava a dizer há pouco, mas também uma questão de obediência a Deus. Não é? E reparem, quando nós somos obedientes à lei de Deus, o que é que acontece? O nosso progresso espiritual desenvolve-se. Mas para isso é necessário que nós saiamos das nossas terras, ou seja, dos nossos estados de conforto, das nossas paralisações espirituais. É necessário realmente pôr-nos ao caminho. E ele vai dizer então que far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Ou seja, reparem que nós ainda hoje estamos aqui a falar de Abraão como uma bênção de Deus para as nossas vidas, como um exemplo, como aquele que escolheu largar a vida que tinha, não é? E colocar-se sobre a égide de Deus, colocar-se sobre o comando de Deus. Porque reparem que Abraão era rico para a sua altura.
Ele era pastor, assim como este sobrinho que ele tem, que é Ló, né? Mas eram pessoas que viviam bastante bem. E já eram, lá está, já eram, neste caso Ló, não sei, mas aqui o Abraão era de idade avançada, né? Bem ao jeito da Isabel e do Zacarias, não é? Que só nos finais das vidas é que têm as bênçãos de Deus. Mas tiveram realmente que deixar tudo, teve que deixar tudo e deixar-se governar por Deus. Desde logo nós podemos fazer aqui uma reflexão sobre isto, não é? Porque nós vemos, por exemplo, nos Evangelhos, Jesus a pedir para quem quiser vir após mim, nega a sua cruz e siga-me, não é? Conseguimos ver Jesus a chamar os discípulos e eles depois vão, nem perguntam de nada por onde é que é para ir, ou o que é preciso ter, ou o que é que vamos fazer. Ou seja, estamos aqui a falar num ponto da tal maturidade espiritual para ouvir os chamados de Deus para a nossa vida. Não é? Porque reparem, de um coração, de um homem, de Abraão, descendeu quantos filhos? Descendeu tudo. Portanto, de um coração reparem a influência que um coração pode ter nos destinos da humanidade inteira. Da mesma forma, se olharmos para a vida do Cristo, não é? Vimos a importância que Nosso Senhor Jesus Cristo tem para a humanidade inteira. Então, no fundo, o Cristo é uma referência à promessa, como a Patrícia estava... Não, a Patrícia ou a Márcia, já não me recordo quem foi. O Cristo é o ser pleno. Né? O Cristo é Canaã com pernas. Né? Porquê? Porque a terra prometida é o campo íntimo. Ou seja, é o sublimar do sentimento, é o coração puro, é a purificação da nossa alma. Então reparem que quando o terreno do coração está sublimado, não é? Estamos então nesta terra prometida por Deus. Então depois há aqui as questões dos caminhos, aqui o Ló escolhe eles depois a história acabam por se chatear exatamente por causa de coisas terrenas. Ló segue o caminho de Sodoma e Gomorra, que é o caminho do pecado, o caminho do erro, e realmente Abraão manteve-se sempre fiel aos desígnios do Senhor, e por isso ele acaba por ser exemplo também para todos nós. O que nos faz recordar aqui também sobre as nossas próprias escolhas, não é? E sobre os caminhos que nós próprios estamos a fazer. Porque reparem, nós o facto de estarmos aqui a estudar o Evangelho, a luz da doutrina espírita, não é? Escolhemos estar aqui. Não é? Mas nós também precisamos de ter o quê? De ter guias, de ter modelos, de ter pessoas que nos orientem para o caminho. Quem é essa pessoa? É o Filipe, é a Márcia, é a Patrícia, é o Cristo. É Ele que nos guia. É Ele que nos inspira. Porque reparem, Ele passou-nos a experiência de alguém que já vive a promessa divina. Aliás, Jesus Cristo é a promessa de Deus para nós. Porque olhando para o Cristo como a nossa referência, nós conseguimos atingir ou alcançar aquilo que vai ser o nosso futuro espiritual. E por isso reparem numa coisa, isso deve solidificar a nossa própria fé. Isso deve fazer com que nós tenhamos vontade de deixar as nossas vidas no sentido terreno, no sentido das coisas que nos escravizam, no sentido das coisas que são temporárias, para darmos mais importância à nossa vida espiritual. Mas para isso o que é necessário? Ouvir. Porque o que Abraão vai fazer vai construir templo. Vai edificar um templo. Que é o quê? É essa construção íntima que todos nós vamos ter que fazer.
o próprio Lucas avisou logo no versículo 1. Nós adorámos aquela explicação do Aloísio, não foi? Estamos em construção. Então nós somos uma casa, um templo em construção. E essa construção é sairmos dos sentimentos primitivos, da violência, da coação, da falta de respeito, dessas coisas todas, para sublimarmos o nosso sentimento. Então Abraão traz aqui esta semente, não é? Ele plantou esta semente. E podíamos ir buscar aqui a parábola do semeador, não é? Eis que o semeador saiu a semear. Eis que o semeador saiu a semear. E isto é uma coisa espetacular, não é? Isto é uma coisa incrível. Porque nós às vezes... Desculpa, já te passo a palavra, Patrícia. Quando nós plantamos uma semente, vemos logo o fruto. Não vimos, bem não? Por isso é que a gente se deve lembrar sempre, amigos. Estas gravações que a gente faz, estes pequenos contributos que a gente faz, no dia em que novas gerações vierem para o futuro, pessoas que dão mais importância ao Evangelho, um dia, quando virem estes vídeos e quando virem esta nossa dedicação e este nosso coisa, vai germinar em outras pessoas. Nós hoje, esta nova geração, nós fazemos parte dela, somos todos contemporâneos uns dos outros, nós estamos a receber sementes do trabalho de muitos outros. Para nós estarmos aqui nestas tecnologias, muitas pessoas morreram. Muitas pessoas se esforçaram noites e dias para nós hoje usufruirmos destas bênçãos. Então a criação divina é exatamente isso. Nós estamos a criar migalhas, sementes, para que depois, no futuro, outros possam vir beneficiar das nossas reflexões e do nosso pouco contributo que vamos fazendo. Portanto, quando acharmos que estamos a fazer muito pouco, nunca duvidem do poder que uma semente tem de florescer. Da mesma forma, também nós. Cada estudo é uma semente nos nossos corações. Cada dia é mais um pouquinho nos nossos corações. Quando começar a germinar os ensinos, quando começar a germinar a nossa transformação, vai ser apenas um efeito de uma causa de nós termos escolhido estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Patrícia. Tudo é um encadeamento, né? Um vem e soma junto do outro, né? Não tem... quando a gente começa a querer reinventar o que já foi feito e não agregar, não somar, a gente começa a se complicar, a gente começa a se distanciar do verdadeiro propósito. E se não fosse assim, né? Se não fosse com essa sequência, né? Com esse propósito de encadeamento, e se Deus esperasse que nós florescêssemos em uma estação, né? Em uma vida, não precisaria uma aliança, não precisaria uma promessa, ele não enviaria, né, essa nova aliança aí na encarnação do nosso irmão maior, representando a promessa viva, para mostrar para nós que tudo se faz com o tempo, mas o importante é permanecer em movimento, como você falou, sair dos lugares, né, de conforto, dos lugares que nos prendem à nossa materialidade, à nossa ainda, né, no estado mais primitivo de sobrevivência, e tudo isso porque eu lembrei, né, que ele vem dizer depois, também como que quase que reafirmando essa condição da promessa que Deus fez com Abraão, essa aliança, de que nós tínhamos que abandonar pai, mãe, filhos, né, que tudo isso não é num sentido figurado,
né? Não é no sentido literal, mas que a gente faça os movimentos. Muitas vezes, sim, muitas vezes até é necessário, né, fazer uma coisa mais concreta, um movimento mais concreto. As nossas escolhas, como você falou, nos afastam de outras coisas necessariamente, porque ainda não estamos todos escolhendo pela vontade de Deus, pelas leis de Deus. Mas esse movimento, ele é necessário, senão a gente vai ficar ali na semente encruada, né? Na semente que não brota, na semente que não desperta, naquela latência de reencarnações que não florescem, que ficam estacionadas. Então, a promessa viva, né, do Cristo, né, que o Pai envia, ela vem nos alertar novamente sobre isso. É necessário esse movimento, né? Vamos ter que sair sempre do nosso terreno de conforto, buscar estar ouvindo, né, o que o Pai tem a nos dizer, mesmo que seja no silêncio, como Madre Teresa, né? E aí tem as 3 passagens aqui que o Kardec coloca no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, lá na Moral Estranha, porque realmente a gente lê essas passagens e a princípio a gente se assusta, né, não compreende. E aqui está as que estão em Lucas, né, ele diz que ninguém, né, coloca sua mão no arado e olha para trás, porque senão não vai ser apto ao reino de Deus, que foi exatamente o que Abraão fez, né? Ele saiu e não olhou para trás. E quem olhou para trás depois, né? A esposa de Ló, tentando se livrar, né? Sair daquela condição do vício, né? De Sodoma e Gomorra, não conseguiu, né? Não conseguiu superar a sua condição naquele momento. Então, a mensagem é avante, né? Ao escutar o Pai, ao sentir, né, já essa abertura, ter essa abertura, sigamos com essa fé, com essa confiança, que sim, pode parecer um pouco desconfortável a princípio, né, como toda condição nova, mas ela vai nos levar a né, a um patamar melhor das nossas verdadeiras vidas. Muito bem, obrigado, Patrícia. Realmente, eles tiveram realmente dois caminhos completamente diferentes, né? Eu estava-me aqui a lembrar da dificuldade que nós temos de sair desses costumes que nós temos, não é? Desses hábitos que a gente tem, né? Dessas formas de pensamento que nós todos temos, ainda muito enraizadas, às vezes, em questões que fogem à promessa de Deus para as nossas vidas, não é? E vejo o quão difícil é nós realmente sairmos dessas regiões, sairmos desses ambientes e confiarmos, porque o processo da fé, ele é uma confiança que tem que vir de dentro, não é? E nós, muitas vezes, gostamos de coisas mais palpáveis, por isso é que andamos sempre à procura de sinais, né? Se estás aí, dás-me um sinal, depois cai-te um sinal de trânsito em cima. Mas estamos sempre à procura de sinais, né? Em vez de irmos procurar dentro, né, as respostas para os desígnios da nossa vida. Portanto, é muito interessante. Então, vamos passar aqui um bocadinho às sementes, não é? Um bocadinho às sementes, porque nós estamos cá para sair. Lembro-me sempre da parábola do semeador, na hipótese. Eis que o semeador saiu a semear. Reparem que o semeador, ele sai. O que é que Deus disse a Abraão? Sai da tua terra. Então, isto é um convite ao trabalho. É um convite à semeadura.
É um convite a lançarmos, porque os terrenos são os corações, as sementes de amor. Ou seja, para sermos nós estes semeadores de coisas construtivas, de exemplos maiores. É certo que vamos ser incompreendidos, é certo que as pessoas, muitas delas não estão preparadas, passamos por um deserto, não é? Onde começamos a duvidar se realmente faz sentido a gente estar aqui todas as quintas-feiras, se faz sentido estarmos a perder tanto tempo com a nossa espiritualidade, se faz sentido, né? Se estamos bem do ponto de vista psíquico, que as pessoas ninguém nos compreende, não é? Mas o que é que aquelas alminhas para ali vão fazer? E nós aqui estamos a perseverar, mas realmente nem todos os corações vão estar preparados para quê? Para ouvir. Então, nessa parábola, Jesus no final diz: quem tiver ouvidos e ouvir, que ouça. Só que é com os ouvidos físicos? Não. É com o coração. Por que é que nós estamos aqui? Porque fomos tocados no nosso coração. Porque ouvimos com o nosso sentimento. Porque ouvimos com a nossa alma. E por isso estamos aqui. Só que Deus, o que nos está a dizer é o quê? Vais ter que te transformar. Vais ter que seguir o caminho, não é? Que eu tenho para te dar. E é neste caminho que Deus tem para todos nós, que é comum a todos, porque a terra prometida é uma promessa para todos nós, como disse a Patrícia, mas nesse caminho de peregrinação, alguns vão mais rápido, outros vão mais lentos, outros estagnam, outros desviam-se e depois voltam. Porque no fundo é como se houvesse um chamado de Deus para todos nós. Uns na casa com o Evangelho, outros em outros centros, outros na Igreja Católica, outros, mas um chamado para a Terra Prometida já não entra aqui o campo da doutrina ou da espiritualidade, já entra aqui um campo maior que é a condição de sermos filhos de Deus, de sermos espíritos criados por Deus. Então, isto é tudo muito bonito, porque realmente nós vamos ter que ser também Abraãos e vamos também ter que ser semeadores. Mas repare que uma pessoa só é semeador quando também começas a ter a tua própria estrutura moral. Quando começas a ficar preparado. Quando começas a ficar com uma convicção de tal ordem que já não é a primeira coisa que te abala. Que já não são as coisas superficiais que te fazem desistir ou que te fazem parar. Então temos que realmente construir por dentro esta fé, construir esta obediência ao trabalho, esta obediência à lei de Deus. Para quê? Para que nós possamos construir também a nossa própria família, a nossa própria árvore genealógica, naquilo que nos compete neste processo de cocriação divina. Porque todos nós temos trabalho. Deus utiliza-se dos espíritos, que somos nós, para quê? Para manifestar o seu amor. Então, nós temos que termos raízes bem fecundas, bem estruturadas, para não abalarmos com os ventos, mas para que as nossas ramificações se consolidem através de nós, ou seja, através da nossa própria transformação, nós possamos também ramificar tal e qual, como Jesus disse, eu sou a videira, né? Vocês são os ramos, e depois temos o fruto. Tudo isto é obra do Senhor. Estas parábolas, isto é uma coisa incrível. Márcia. Essas parábolas são incríveis mesmo, Felipe. Por quê? Porque a gente começa a perceber, e o Cântico de Maria traz muito isso,
esse plano divino que ele segue, independente dos nossos fracassos. Então, quando você traz o semeador, a parábola do semeador, o semeador semeou em todos os campos. E o que a gente sente com isso? Novamente, é um projeto, um plano divino inclusivo, amplo, inclusivo. Ninguém fica de fora. Você atende naquele momento ou depois, mas ele é extremamente inclusivo. Porque não é que o semeador não soubesse que onde ele estava, no lugar onde ele colocou aquela semente, aquilo ali não ia prosperar, se nós trouxermos. Mas ele deu a chance e vai dar sempre. Então, essa convicção que a gente pode guardar no coração, de que todos estamos incluídos, e que o projeto, o plano divino, ele segue independente das nossas fragilidades. Ele vai seguir. E se a gente olhar, botar lá, como o Felipe falou da genealogia, a gente começa a ver estágios dessa evolução. A gente vai vendo como aquilo veio avançando, né? Como se a gente pudesse fazer, ou estivesse olhando toda a evolução da humanidade. E esse planejamento, ele vai acontecer. E isso para mim é a beleza de ver que hoje eu posso não dar o fruto, mas amanhã eu posso dar a 30. E mais não sei quantas encarnações à frente, a 60, a 100, né? E assim nós vamos seguindo esses estágios e avançando, porque sempre haverá um campo no qual nós estaremos inseridos. E um campo em que as sementes divinas serão atiradas a nós. E uma vez eu escutei uma palestra do Haroldo em que ele dizia assim, que nós podemos contar quantas sementes há em um fruto. Nós podemos abrir o fruto e contar, mesmo aqueles que têm muitas sementes, nós podemos contar, mas nós não podemos contar e não podemos saber quantos frutos há em uma semente. Então, aí está a beleza. Uma pequena semente, quantos frutos ela pode dar? Ninguém sabe. Mas você pode abrir um fruto e contar quantas sementes tem lá dentro. E quantas sementes você pode jogar, né? Lançar. E isso a beleza de todo esse ensinamento que nós nos predispomos aqui a abrir os nossos corações, nos auxiliar aí nessa jornada. Obrigada, queridos. Obrigado, Márcia. E também nos falou sobre a fé, que se fosse do tamanho de um grão de mostarda, né? Que poderia então frutificar. E realmente, muitas vezes o que nos falta é esta fé que nos desenvolve e que nos dê aquele impulso, não é? Para seguir adiante, para fazer, para conquistar, para ir além, para procurar o desenvolvimento, sempre com esta estreita ligação a Deus, não é? Sempre com esta coordenação e com esta comunicação e esta comunhão com este Pai realmente amoroso. Muito bem. Tenho aqui achei aqui um poema de Casimiro Cunha que fala sobre a plantação. Vou tomar a liberdade de ler porque
vai de encontro àquilo que nós estamos a dizer. A plantação. É muito grande o trabalho, enorme a preparação, na terra que se destina às fainas da plantação. É preciso desprezar certas plantas, certas flores, retirar os espinheiros e arbustos inferiores. Depois da foice aguçada que opera o desbravamento, vêm a golpes de enxadão, limpezas de estocamento. No corpo da terra nua, em lutas laboriosas, há frontes e flores murchas, cicatrizes escabrosas. Logo após o arado amigo, cuidadoso traça a leira, completando atividades devidas à sementeira. O sol dilacerado dá conta do esforço ingente. A terra aberta e ferida é berço justo à semente. A zona que se consagra às tarefas da cultura fornece lições diversas ao campo da criatura. Muita gente julga a esmo que as lutas da educação se resumem a teoria, discurso e doutrinação. Mas o problema é bem outro. Não se dispensa a harmonia entre a ação e ensinamento nos quadros de cada dia. Dores, lutas, sofrimentos são bênçãos de formação da divina sementeira nas zonas do coração. Então, é bem isto, não é? As nossas dores, as nossas lutas são bênçãos de formação, porque estamos em crescimento espiritual da divina sementeira, ou seja, Deus faz-nos ter estes momentos de mais aflição para que na zona do coração nós possamos então erguer-nos. É a tal questão também da poda, não é? A flor ou a árvore, ela necessita de ser podada para poder crescer. E nós somos estas árvores, não é? Enquanto espíritos, que precisam muitas vezes levar uns cortes para que depois a árvore possa crescer sempre para cima e a direito, não é? É um pouco por aí. Muito bem, alguém quer falar um pouco mais aqui sobre esta parte da semente, do Abraão? Está tudo ok? Pronto, então passamos adiante. Portanto, aqui o para sempre. O para sempre é também interessante, porque este para sempre, só o amor de Deus é que é para sempre, não é? Agora, quando nós dizemos, nós muitas vezes, o nunca e o sempre são palavras que nós devemos ter muito cuidado ao dizê-las. Porque cada vez que a gente diz eu nunca faço isto ou eu nunca faço aquilo, estamos a abrir mesmo caminho para irmos lá bater com a vidinha, não é? Ou eu sempre faço isto ou eu sempre faço aquilo, cuidado, porque daqui a pouco estamos a fazer exatamente o mesmo. Então, o sempre e o nunca devemos ter sempre aqui muita reserva. Mas, não é? É o estado, não é? De pura felicidade, não é? O estado de conquistas espirituais que vai ficar conosco para sempre. Vai ficar conosco para sempre. O bem que nós fazemos, as sementes que nós vamos plantando no coração do outro, a construção que vamos fazendo nesta obra divina, ficará conosco para sempre. O amor de Deus ficará conosco, sempre esteve e sempre estará conosco para sempre. A presença do Cristo sempre estará conosco para sempre. Então vejam que realmente aqui este conceito de Deus, não é? A grande inteligência, a inteligência suprema, desde o início, não é? Desde o início, Deus já sabia aquilo que seria a nossa jornada, não é? Portanto, é o conceito de eternidade e o conceito nosso de imortalidade, não é? Nós ficaremos para sempre. Nunca acabaremos, graças a Deus. Então, já viram, isto ainda é difícil para nós, não é? O que é o infinito? Tudo aquilo que não conseguis compreender. Ou seja, porque é que a gente há de estar a falar de infinito
se não conseguimos governar nem a nossa própria casa. Então, que a gente se reserve aqui à nossa pequenez e um dia começamos a descortinar as coisas do cosmos, mas agora estamos aqui encarnados. Minda, faz favor. Como falávamos em semeadura, em sementes, eu encontrei aqui um texto de Caminho, Verdade e Vida que fala semeadura. Queres que leia? Pode ser? É o 35. Mas tendo sido semeado, cresce. Jesus, Marcos 4:32. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias, ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes. É imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda a semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é um movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos de corpo em corpo permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milénios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias, resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação de sementeiro indesejável. A existência dele constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Temos que saber escolher a semente. Assim seja. Plantação é nossa, né? Muito bem. Ok, então vamos então seguir o nosso versículo e então, como disse aos nossos pais, vocês fizeram aqui alguma pesquisa relativamente aqui a esta parte? Isto remete-nos sempre aqui para este espírito de sequência, não é? Para os nossos patriarcas, para a nossa história enquanto homens contemporâneos hoje, não é? Aqueles que nos precederam, aqueles que foram os nossos ancestrais, aqueles que foram os nossos pais. Portanto, nós somos filhos da história também, não é? Acabamos por ser filhos destas gerações que foram preparando este caminho. Eu começo a refletir sobre esta questão deste espírito de sequência, não é? Porque mesmo no que diz respeito às revelações divinas, não é? À medida que a nossa inteligência se foi desenvolvendo, as revelações foram-se depurando cada vez mais, não é? No sentido de foi-nos sendo mostrado sempre um pouco mais. Por isso Jesus disse que não poderia dizer todas as coisas, não é? Que nos enviaria o Consolador prometido, que nos iria retirar o véu e nos ia explicar tudo aquilo que ele nos havia dito. E realmente a doutrina espírita neste campo tem dá-nos essa luz. Eu fico também muitas vezes muito triste, às vezes com certas situações, no sentido de às vezes parece que dentro do movimento espírita parece que o espiritismo é isolado em si mesmo das outras revelações, não é? Parece que nos ficamos pelo raciocínio kardeciano, ou seja, ficamos extasiados com a capacidade que Kardec tem de expor os conteúdos, de simplificar as coisas, de todo aquele corpo doutrinário, mas nós temos que realmente
dar valor aos nossos pais, não é? Dar valor aos primeiros cristãos, dar valor a este Abraão, aos profetas, dar Abraão a todos aqueles que, por amor, não é? Decidiram largar as suas vidas e realmente se colocaram ao caminho para que nós hoje recebêssemos as bênçãos do conforto que estarmos hoje em nossa casa, com estas bênçãos, com estes, por exemplo, o NEPSearch, que é uma ferramenta incrível para nós estudarmos. Portanto, tudo isso é fruto de muitas pessoas que nos precederam e também de nossos contemporâneos. Portanto, a doutrina dos espíritos, que também tem esta proposta de nos conduzir à tal terra prometida, não é? Mas nós não podemos agora esquecer tudo aquilo que foi o Novo Testamento e as mensagens do Cristo. Aliás, o próprio Cristo disse que eu não venho destruir a lei, correto? Portanto, Jesus não vem destruir aquilo que foi a missão de Abraão, aquilo que foi a missão dos profetas. Nem tão pouco, se foi ele próprio que coordenou a vinda destes espíritos e destas personalidades, portanto, para o grande projeto divino, é claro que ele jamais poderia vir realmente de derrogar a lei. Agora, também nos colocou uma promessa, a promessa de nos enviar o Consolador. Então vejam que há aqui um paralelo, né, entre aquilo que é a nossa situação atual e a promessa. Daí que as bem-aventuranças também fazem essa referência. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles será o reino dos céus. Ou seja, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Portanto, o nosso presente vai determinar sempre aquilo que será a nossa história futura. O que fizermos hoje vai determinar, vai influenciar as nossas gerações futuras. Ou seja, desta árvore que brota de Deus, né? Mas aquilo que fizermos hoje vai ter repercussão no mundo, vai ter repercussão nas gerações subsequentes a nós. Portanto, é bom que nós deixemos as nossas marcas do Cristo. Não é? É bom que a gente vá deixando as nossas sementes no coração dos nossos irmãos. Porquê? Porque isso vai gerar frutos mais adiante. Então, é muito interessante nós vermos esta misericórdia divina, não é? Porque é assim, não se dá lições de física quântica a meninos de 3 anos ou de 4. Do ponto de vista espiritual, estes tempos do Velho Testamento é como se fossem criancinhas espirituais. Aí de 4 anos. Nós somos as criancinhas aí de 5 anos. Passado 4.000 anos. Ou seja, o progresso do espírito faz realmente com uma forma muito espaçada, não é? Mas a nossa compreensão da lei, a nossa compreensão de Deus, realmente é um longo processo evolutivo. E é bonito porque Deus não violenta as nossas consciências. Deus vai enviando, Deus vai chamando, Deus vai fazendo-nos refletir, até que chega a um ponto, olha, ouvi, até a luz se apagou, olha. Portanto, vejam que realmente é o nosso despertar. É? Eu não sei quanto a vós, mas eu há uns anos, se me visse num estudo destes, dizia para me internarem. Pronto, e aqui estamos nós, né? A ouvir aquilo que Deus fala ao nosso coração. E isso é muito bonito. Márcia. Pepe, e quando você perguntou sobre falar com nossos pais, a ideia, assim, lendo, estudando, que veio para mim e que eu pude abstrair disso, é a ideia da perenidade, aquilo que fica. E aí, quando a gente vê nas obras de Allan Kardec, depois do Codificador do Professor, ele fala até lá na Gênese sobre
o que é verdade. A verdade é aquilo que resiste ao tempo, que permanece. Então, o fato dele ter feito essa promessa, como ele prometeu e falou aos nossos pais também, né, que ele diz assim, conforme prometeram aos nossos pais, não, aqui, para sempre, como disse aos nossos pais. Então, essa verdade dessa semente espiritual que está lá, que foi dita e vem geração a geração. Ela nunca deixa de valer, porque é essa sensação, essa ideia de que continua, de que sempre sobrevive. Independente se nós estamos germinando essa semente ou não, o que foi dito permanece e vale, e sempre valerá. Por isso que ele sempre disse aos nossos pais, aos nossos, né, desde lá de trás. É essa ideia do que permanece, do que se mantém, do que não vai desaparecer nunca. Por quê? Porque é verdade, porque é verdadeiro, porque é divino. Então, é perene, sempre estará. Por isso que vem de geração para geração e não se altera. Né? Nós nos alteramos, porque nós podemos sempre louvar a Deus apesar das nossas imperfeições. Nós sempre poderemos buscá-lo, sempre poderemos tentar esse contato, mesmo com as nossas imperfeições. Só não vamos conseguir se não houver sinceridade no coração. Se não houver sinceridade no coração, essa ligação ela fica fragilizada até que se construa essa sinceridade. Até que essa sinceridade, não é que se construa, até que essa sinceridade aflore. Mas apesar do estágio em que nós nos encontramos, nós podemos perceber e buscar essa conexão como nós estamos fazendo aqui agora. Isso não nos impede, isso não é um obstáculo. E a gente tem que ter isso bem claro. Eu falo isso, eu acho que talvez seja óbvio para o grupo, mas para mim não era durante muito tempo, porque a gente começa a perceber as nossas mazelas e vamos achando que não somos dignos. Mas nós podemos, apesar disso, buscar essa conexão, porque é uma forma de alimentarmos, fazermos germinar essa semente espiritual que vai nos proporcionar cada vez essa relação mais intensa e vai nos elevando. Né? Nós vamos nos libertando desses probleminhas que nós temos. Agora eu vou passar a palavra. Patrícia? Muito bom, Marcé. A gente sempre não perder as referências, né? Também dentro daquilo que o Felipe falou, né? Do espírito de sequência, das contribuições, das colaborações, para que a gente possa ir acrescentando. E quando eu vi esse trechinho, e agora você falando, a Márcia falando, não tem como não lembrar do mandamento, né, que já está lá, como você falou, a gente não pode esquecer o que veio antes. Não é porque Deus nos permitiu mais uma parte da verdade, né, que fosse revelada através dos espíritos, que a gente vai esquecer o que veio antes. Pelo contrário, cada vez mais a gente vai dar esse cumprimento que Jesus confirmou que ele veio fazer e que Kardec também afirmou. Então a gente volta lá e lembra do honrar pai e mãe.
né? Honrar essas raízes, essa descendência que dá essa estabilidade para nós, né? Porque honrando pai e mãe, o que a gente recebe, né? Quais são os nossos frutos, é o que nós vamos colher, né? A gente vai ter uma vida dilatada sobre a terra que o Deus, né? O Senhor teu Deus te dará. E esse mandamento, a gente sabe que é o que conecta, né, a nossa materialidade com a nossa espiritualidade, que nos permite ascender verticalmente para alcançar essa conexão maior com o Pai. Mas para tudo isso, eu acho que o Cântico de Maria, desde o começo, mostra para a gente que a gente precisa dessa condição essencial, que é a humildade. Né? Sem a humildade, a gente não faz esse movimento, a gente não sai do lugar, né, de conforto, a gente não olha para as nossas mazelas, como a Márcia falou aí agora, a gente não sai dos lugares comuns, a gente não se olha, a gente não enxerga, né, o que foi dito aos nossos pais, a gente não dá valor, a gente não honra a vontade do Pai, e aí a gente não faz a conexão. Então, realmente, para mim, o que ficou muito forte foi uma reafirmação desse, né, desse mandamento que faz o meio do caminho, aí, o meio de campo para nós, né, deixando muito claro que ele é essencial para que a gente escute, né, para a gente que tem os ouvidos de ouvir e consiga se fortalecer e se entregar nesse caminho. Muito bem, obrigada. Uhum. Até mesmo, portanto, a reencarnação é realmente essa oportunidade divina de nós irmos, a pouco e pouco, não é? Ir construindo essa grande jornada espiritual. E que realmente é necessário os dois vetores, o vetor da espiritualidade, não é? E o vetor da nossa vida terrena, portanto o equilíbrio, e depois temos nós no centro do vértice, com o amor próprio que também é necessário ter, a reflexão que é necessário cada um de nós ter, para podermos conviver com essas duas dualidades, não é? Mas para ir para cima, realmente a condição da humildade, da simplicidade é muito importante. O que me dá aqui logo, aqui uma ideia de que nós muitas vezes estamos à espera de grandes revelações vindas dos céus ou dos espíritos, em vez de procurarmos nós mesmos ir aos nossos porões, e através da vivência desta humildade podermos sentir a presença de Deus em nós. Então, haver um sentimento íntimo em que a gente consegue sentirmos-nos plenos, sentirmos-nos bem, estarmos de bem com a vida, porque nos sentimos bem por dentro, sentimos-nos satisfeitos. E isso é essa construção que é necessário cada um de nós fazer. Porque no dia em que nós conseguirmos atingir esse tipo de vibração espiritual a partir de nós mesmos, nós vamos ecoar com as esferas mais superiores. Porquê? Porque conseguimos atingir a vibração da pura simplicidade ou da pura humildade. Então, para atingirmos aquela terra prometida, para atingirmos esse estado espiritual que todos nós vamos lá passar, vamos lá estar e permanecer eternamente, é necessário primeiro observarmos a nós mesmos, procurarmos as nossas limitações, procurarmos as nossas imperfeições e realmente escolher o caminho que nos conduzirá a esta terra prometida para todos nós. Para tal, é necessário honrar pai e mãe, é necessário construirmos dentro de algo que já está feito, porque a roda, como se costuma dizer, já foi inventada, né? A roda já foi inventada e, portanto, nós trabalhamos sempre em cima de outras construções. E cada vez
melhorados, né? Cada vez mais depurados, cada vez mais com o sentido da espiritualidade e do desenvolvimento espiritual. E realmente é essa construção que se vai criando lentamente, mas de uma forma sólida, né? Que no fundo é aquilo que nós procuramos aqui também no nosso estudo, não é? Porque reparem, nós estamos a criar fundações, não é? Estamos a criar estrutura, estamos a criar pilares que realmente ficarão connosco e depois serão utilizados no futuro. Porque vocês jamais pensem, não é, que aquilo que estamos aqui a aprender não é para ser testemunhado. Agora estamos a compreender através da compreensão cognitiva. Mas chegará o dia em que efetivamente vamos ter que ser chamados à semeadura brava. Não é? Porquê? Porque o amor é assim. O amor semeia, não é? Não escolhe o terreno, ele simplesmente semeia. Agora, o problema não é da semente, porque a semente é de amor. O problema é do terreno, que às vezes não está preparado para quê? Para dar espaço para a semente crescer. Então, todos nós vamos ter que ser testemunhos, né? E vamos ter que ser pais também de alguma coisa. E que nos dá também para refletir sobre o que é que são os nossos filhos, né? Porque nós estamos a colocar as coisas do ponto de vista da paternidade, né? Da ancestralidade, dos nossos ancestrais. Mas e o que é que queremos deixar para os nossos descendentes? Que sementes é que deixamos para os nossos descendentes? Em que é que a nossa vida se traduz? Qual é o sumo em que se traduz a nossa vida no que diz respeito a sementes espirituais? Porque esse tipo de sementes vai ser aquilo que ficará para sempre. Ou seja, a essência da vida a natureza da vida são esse tipo de sementes. E eu não sei quanto a vós, mas quando nós começamos a ficar famintos, né? Famintos daquilo que Deus, da compreensão, né? Do que Deus faz connosco, né? Nós ficamos extasiados, né? Porque é muita abundância, é muita bênção, é muita misericórdia para nos lembrar destes tempos. Então, reparem que Jesus veio exatamente para isso, para nos fortalecer, para nos dar coragem, porque Jesus sabe perfeitamente que o caminho não é fácil, o caminho é longo. Na condição onde nós estamos, ainda somos umas criancinhas. Então precisamos de ser amparados para não cair, precisamos de estar protegidos para não esfolar os joelhos, né? de cotoveleiras, de joelheiras, de aparelhos para os dentes, de cobertores para nos aquecermos, de leitinho para mamarmos, para nos alimentarmos e para nos nutrirmos. E tudo isso são, às vezes, anjos que são enviados para as nossas vidas e que nos fazem sentir a presença de Deus. É? Um coração de uma mãe a agasalhar um filho, um abraço de dois amigos sinceros, um com o outro, a amizade dos encontros das almas, é isso que realmente vai ecoar connosco na eternidade. Então, em conclusão, para o dia de hoje, fica-me aqui esta questão de que temos um Pai amoroso, não é? De que temos uma promessa para todos nós,
que ninguém anda sozinho, ninguém faz nada sozinho, a termos respeito aos nossos ancestrais, ao nosso pai, à nossa mãe, tornarmos-nos bons filhos, mas também nos tornarmos bons pais, porque tudo isto se desenvolve no campo do exemplo, porque as crianças seguem os pais, não tanto por aquilo que dizem, mas sobretudo por aquilo que fazem. Então, nós, como somos crianças espirituais, ainda vamos repetir muito os comportamentos uns dos outros. E é necessário que a gente ouça a voz e que realmente na nossa vida se manifeste esta capacidade de amar, que no fundo todo este estudo, todas estas reflexões se resumem a isso. Da capacidade que todos nós temos de nos amar uns aos outros. E isso é aquilo que fará de nós espíritos mais evoluídos. Odete. Filipe, enquanto ouvia, estive aqui a pesquisar e encontrei aqui algo que eu gosto. Portanto, o Filipe deu a entender que por onde nós passamos devemos deixar amor, devemos distribuir o amor que temos no nosso coração. Eu faço isso, cuidando bem dos meus velhinhos, transmitindo alegria e felicidade. E quando sai, gosto de os deixar a sorrir. Mas isso já é meu, é natural. Mas posso ler aqui esta página que diz: com ardente amor, é do Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Posso ler esta? Vamos lá. Então é assim, é a lição número 99, com ardente amor, mas sobretudo tendo ardente caridade uns para com os outros. Pedro 4:8. Não basta a virtude apregoada em favor do estabelecimento no reino divino entre as criaturas. O problema excessivo debatido e solução mais demorada. Ouçamos individualmente o aviso apostólico e enche-nos de ardente caridade, uns para com os outros. Bem falar, ensinar com acerto de crer sinceramente são fases primárias do serviço. Imprescindível trabalhar, fazer e sentir com o Cristo. Fraternidade simplesmente aconselhada, a outrem constrói fachadas brilhantes que a experiência pode consumir num minuto. Alcançarmos a substância, a essência, sejamos compreendidos para com os ignorantes, vigilantes para com os transviados na maldade, nas trevas, pacientes para com os enfermiços, serenos para com os irritados e, sobretudo, manifestemos a bondade para com todos aqueles que o Mestre nos confiou para nos ensinos de cada dia. Raciocínio pronto, habilitado a agir com desenvoltura na terra, pode constituir património valioso. Entretanto, se a falta de coração para sentir os problemas, conduzi-los e resolvê-los no bem comum, é suscetível de converter-se facilmente em máquinas de calcular. Não nos detenhamos na piedade teórica, busquemos amor fraterno, espontâneo, ardente e puro. A caridade celeste não somente espalha benefícios, irradia também a divina luz. Eu acho excelente. Isto quer dizer que nós devemos distribuir por onde passamos, não passar por acaso, de ficar sempre uma recordação nossa daquilo que damos, daquilo que fazemos, espalhar amor, receber e dar amor. E também aqui diz que
que não podemos ser apenas máquinas de calcular. Isso não quer dizer que se a gente está ali só por estar, também não vale a pena doar aquilo que temos para doar, compreender e ver também as necessidades do outro, tal como um abracinho, tal como um conforto, tal como uma palavra amiga, tal como um beijo. Às senhoras dou, aos homens é com mais cuidado porque eles já são velhotes, mas às vezes as famílias, a gente nunca sabe qual é a reação do outro. E então um abraço é muito bom. Eu gosto tanto de um abraço, porque não? É tão bom receber e dar amor. É isto que eu acho que Deus nos convida. E realmente sobre os nossos antepassados, eu devo algo aos meus antepassados, porque foram eles que me deram a vida. Os meus pais não tinham mais para me dar. Eles deram a mim e aos meus irmãos tudo aquilo que eles tinham para nos dar. E isso é muito bom, porque a vida que eles viveram não foi tão facilitada como aquela que nós temos agora. Temos sempre a reclamar, mas nós, à vista do que eles viveram e sofreram, somos ricos. Temos tudo, praticamente, para se governar e para sobreviver. E os nossos antepassados já não foi assim. Portanto, o que recordamos mesmo foi o amor que eles nos deram. Está vivo no nosso coração. É isto. Muito bem, Muito obrigado. obrigada. Obrigado. Cândido? Olá. Estas leituras de hoje estão aqui a semente, o para sempre e os nossos pais. E há uma palavra que foi dita repetidas vezes pela Márcia, pela Patrícia, pelo Filipe, que está implícito aqui neste cântico, que é a humildade. E é isto que me ressalta neste cântico, porque logo começamos com a humildade de Maria. E a Márcia disse há bocadinho que a semente está dentro de nós. Exatamente, vem de Abraão, portanto, dos nossos ancestrais, como disse o Filipe. Eu lembro-me dos meus avós, dois avós, os paternos, não sabiam ler nem escrever, os maternos já tinham uma certa cultura, o meu pai sabia assinar o nome, a minha mãe já sabia um bocadinho mais, eu hoje sei um bocadinho mais que os meus pais. Pronto, é essa evolução que tem vindo desde o tempo de Abraão, portanto, aquilo que Deus lhe prometeu. E como disse o Filipe, nós somos seguidores de Abraão e a semente está dentro de nós. Logo, nós somos a terra fértil e somos nós que temos que separar o trigo do joio para que essa semente germine e ter que ser podada, como disse o Filipe, que é esse exemplo que eu às vezes também dou. Eu comparo-me a uma árvore. A árvore, para crescer direita, tem que ser podada. E, mais uma vez, eu vou-me repetir, a maneira como nós aqui aprendemos e extrapolamos estas leituras é maravilhosa. Eu fico caladinho assim aqui como um rato, como se costuma dizer, para tentar apanhar palavra a palavra, para depois poder dizer assim o meu parecer, que é isto que eu estou a fazer agora. Agora, aquilo que eu já deixei à minha filha, isto é o livre-arbítrio dela que vai fazer com que ela siga. Aquilo que eu vou tentando, orientando os meus netos, porque quem tem que ensinar é a minha filha, eu só vou orientando, porque não tenho esse direito, é as aprendizagens que vou fazendo, através até destas novas tecnologias, como diz o Filipe, e muito bem, porque é graças a isso que nós estamos aqui a falar. Mas
aquilo que eu quero realçar, mais uma vez, é esta palavra que não está aqui implícita, está implícita, mas não está aqui à vista, é a humildade. E que esta humildade esteja sempre bem patente, bem forte nos nossos corações, para continuarmos para termos a humildade para quando chegarmos ao lado de lá, aceitarmos o mal que fizemos e depois aceitar novamente na próxima encarnação. É essa humildade que nós estamos agora aqui a tratar, que é o nosso futuro, que a terra que nós somos, que faça com que esta semente germine em amor, em luz para os nossos corações. Obrigada por mais esta oportunidade, força em vossos corações, muita luz e Deus nos proteja. Obrigado. E assim seja. Obrigado, Caio. Então, para terminar, vou partilhar aqui convosco uma pérola que eu vi hoje aqui no Facebook com um amigo meu. É uma fotografia tirada por um piloto à chegada aqui a Lisboa. E realmente é uma coisa fabulosa que pode dar-nos aqui algumas reflexões. Então vocês vejam a descida para o Porto de Lisboa. Eu lembro-se de tirar aqui uma fotografia e realmente pode-se tirar daqui várias interpretações, né? Nós vamos começando a fazer interpretações e simbologias de tudo, né? Como se Jesus estivesse realmente sempre no controle de tudo, não é? E nós com consciências ainda limitadas, sem percebermos a sua presença e o seu controle de braços abertos para nos proteger e para nos levar à tal terra prometida, não é? E à medida que vamos evoluindo, é como se nós estivéssemos numa grande névoa, né? numa grande incapacidade espiritual de perceber os destinos que Deus nos conduz, e à medida que nos vamos elevando, estas nuvens começam a ficar mais dissipadas e talvez a imagem que a Márcia ali tem atrás dela comece a ficar mais presente nas nossas vidas. Então, este crescimento espiritual faz com que a gente comece a descortinar novos mundos, comece a ver novas coisas, comece a ver mais alto. E quando ganhamos consciência que Nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as circunstâncias da nossa vida, sempre esteve assim, sempre esteve connosco, é realmente fabuloso. Então, que a gente nunca se esqueça, porque a nossa vida às vezes fica com esta névoa, a nossa vida às vezes fica com estas nuvens aparentes, mas que a gente nunca se esqueça que o Cristo está de braços abertos a controlar tudo aquilo que nos acontece. E assim estamos prontos para fazer a nossa prece de encerramento. Quem quer fazer? Eu faço. Sim, senhor. Foi a minha voz que sobressaiu de todos aqueles que falaram. É porque Deus quer que seja eu a fazer. Meus irmãos, com os nossos corações cheios de luz e alegria, por mais este estudo, por mais esta mensagem de Maria, este cântico que proporcionou 2 horas de diálogo, de interpretação, que esta palavra foi dita aqui, humildade, fique nos nossos corações e que possamos
utilizá-la a cada momento da nossa vida, para conosco, principalmente, para podermos corrigir essas falhas que nos propusemos fazer. Mas agradecendo também sempre ao Pai e ao Mestre por todas as lições que nós vamos sentindo, apanhando, seja em dias de sol, seja em dias de nevoeiro, assim como esta fotografia que o Filipe nos mostrou, mas que esse nevoeiro seja dissipado com a nossa força, com a nossa luta, que foi isso que nos propusemos. Agradecemos também aos nossos irmãos benfeitores que estão aqui presentes para nos auxiliar neste estudo e para que nós possamos compreender de uma maneira mais ligeira as palavras que são ditas. Obrigado a todos que estão aqui presentes para darem força a quem tanto faz por estes estudos, pois só assim temos motivação para irmos aprendendo aquilo que se propuseram ensinar-nos. Obrigado, Pai, obrigado, Mestre, e também aos irmãos benfeitores, um agradecimento por tudo o que têm amparado os trabalhadores da casa com o Evangelho. Seja feita sempre a vossa vontade e não a nossa. Assim é.